Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua Olá, vida. queridos, bom dia, minha gente. Graças a Deus por mais um amanhã do Agir de Deus e desejamos a você muita paz. Aquela paz verdadeira, aquela paz que vem de Deus para o nosso coração, a paz que excede todo entendimento. É essa paz que desejamos a você e que tenhamos um dia de excelência. Assim diz as Escrituras. Olha que interessante. Filipenses capítulo 4, o verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha que interessante, essa paz que vem de Deus, ela vai, então o que vai acontecer? Ela vai guardar, proteger os nossos corações. Corações fala aqui de ser interior, de sentimento, né? Desejo, vontade, né? Às vezes a pessoa está aflita no seu coração. A Bíblia diz no livro de Provérbios, né, que o coração alegre formoseia o rosto, não é? Então, um coração alegre. Então ele está dizendo que essa paz que vem de Deus, essa paz que vem de Cristo, de Jesus, né? Ela vai proteger nossos corações nos dias maus, nos dias difíceis, vai nos dar proteção. Olha que interessante. E fala também os vossos sentimentos, sentimento, também coração, sentimento, nossos pensamentos. Eu creio que é tudo isso, né? É pensamento, é coração, nosso ser interior. Então receba esta paz. Receba esta paz de Deus ao seu coração, à sua mente, ao seu ser interior. Mas antes dele dar essa paz, no verso 6 de Filipenses 4:6, ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Não estejais inquietos, preocupados, ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Então, antes de ficar inquieto, apresente a Deus o seu pedido, a sua necessidade, a questão aí que você está passando, em alguma área da sua vida, vamos apresentar a Deus e no final ele diz, com ação de graças, ou seja, gratidão. A gente pede, mas não esquecer de sermos gratos a cada dia, porque Deus é maravilhoso. Olá pessoal, bom dia você de longe, bom dia você de perto, bom dia você que está aí nesta campanha através do rádio, nestes momentos que você se posiciona para orar, para entregar as suas causas, as suas súplicas, as suas ações de graças, os seus agradecimentos, aquilo que você se propõe a colocar diante de Deus, a sua vida, a sua casa, a sua família. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Às vezes, os nossos ouvintes, eles dizem, pastora, sozinha eu não consigo, mas com vocês no rádio eu consigo orar, eu consigo meditar, eu consigo ler a palavra, porque eu não entendo, mas vocês explicam, e quando vocês explicam, eu entendo melhor. Então, esse alinhamento, esse acompanhamento que vocês fazem juntos, vocês aprendem mais. Isso se chama meditar na palavra de Deus. Então, você parou um momento para refletir, meditar, analisar, não só pedir, mas meditar. Enquanto você medita, Deus responde, Deus fala, Deus abre a sua mente, o seu entendimento, e você vai entendendo que a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável, e Deus sabe todas as coisas. Então você clama enquanto você está bem, enquanto você não está bem, enquanto você está feliz, quando você não está feliz, independente das situações. Nós nos posicionamos com Deus à nossa frente. É Ele que faz, é Ele que realiza, é Ele que dá a palavra final. A palavra final sempre é a de Deus na nossa vida. Por isso oramos, por isso falamos com Deus, por isso entregamos diante dEle
todas as causas impossíveis. Ele é o Deus das impossibilidades. Então, desperte, se levante dentro de você, se posicione para receber esse ânimo, essa disposição, essa graça que vem de Deus, esse amor que vem do coração de Deus. Esse amor, ele vem do coração do Pai para os nossos corações. Então, ele já te amou primeiro. Então, você tem essa sensibilidade, esse entendimento, essa flexibilidade de se prostrar não diante de um problema, mas diante de um Deus que é o Deus das causas impossíveis. Com essas palavras, pastor Eva declara aí um dia muito feliz, muito abençoado para todos nós. Evangelho de São João, capítulo 10. Depois, se você tiver interesse, você pode ler, são 42 versículos, mas eu vou destacar apenas alguns, a parte que ele fala sobre pastor, que ele é o nosso pastor. João 10, verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Esse bom pastor, se você ler aí na sua Bíblia, é bem provável que a palavra pastor está com P maiúsculo, que está falando dele próprio, né? Não está falando de um ser humano, mas está falando de Deus como nosso pastor. Então ele diz, eu sou o bom pastor. Então não existe outro, é ele, é Jesus. Então Jesus é o meu pastor. O famoso Salmo 23, né? O Salmo 23 é muito famoso. Davi escreveu, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então quem tem Jesus como seu pastor, nada vai te faltar, porque ele sabe do que você precisa, ele conhece as suas necessidades. Esse pastor Jesus, ele sabe o que é melhor para mim e para você. Mas pelo fato do nosso pastor Jesus nos conhecer e saber do que nós precisamos, isso não isenta nós de pedirmos a Ele. Por isso que nós oramos. Nós pedimos ao Pai em nome de Jesus. Então não é porque Deus sabe de tudo, Deus sabe o que é melhor para você, que você não vai orar. Pelo contrário, se você não quer pedir, então agradeça. É a gratidão que a gente vem batendo nessa tecla, né? Sermos gratos a Deus, sermos gratos. Gratidão, quem é uma pessoa grata prospera. Uma pessoa que é grata, que agradece por tudo, desde um obrigado para alguém, obrigado porque você fez isso, obrigado porque você me ajudou. Isso significa o quê? Palavras de gratidão. Então, pessoas que são gratas, primeiro a Deus, e depois gratidão a pessoas que também te ajudam ou te ajudaram de alguma maneira. Isso chama-se ser grato, e pessoas gratas prosperam, vão para frente. Então, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Então, ele não está dizendo que será, ele está dizendo o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que a gente vê aqui no Salmo 23? Jesus é o bom pastor, né? Que foi um passo além da lista de provisões que Davi mencionou aqui, que é o que eu li agora, João 10:10. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Por isso que Jesus, ele então deu a sua vida, ele foi crucificado, né? Ele sofreu até chegar à cruz, teve aquele sofrimento, né? Todo aquele castigo foi sobre Jesus por causa dos nossos pecados. E ele deu a sua vida lá na cruz. Ele foi crucificado, ele morreu, mas ele morreu para nos salvar. Ele deu a sua vida para salvar essa grande família que pertence, eu e você pertencemos a esta família. E se neste momento que você me ouve, você ainda não sabe disso, você ainda não entende essas questões espirituais, então eu te convido a você hoje, entregar a sua vida hoje para o pastor Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Entrega hoje, diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador, como meu Senhor, como meu pastor, como meu Deus, como meu tudo. Declare isso, fale com fé, né? Ele vai transformar a sua vida, ele vai
perdoar os seus pecados quando você se arrepende. Diga, eu me arrependo, sou um pecador, pequei, errei, e peça ajuda ao pastor Jesus, que ele vai ver a sua sinceridade e ele vai perdoar os seus pecados, ele vai curar os seus traumas, ele vai escrever o seu nome no livro da vida, ou seja, ele veio para isso, para nos salvar. Mas o nosso pastor Jesus, ele não ficou na cruz, ele foi sepultado. Ficou um dia, ficou 2, mas no terceiro dia, o nosso pastor Jesus, ele ressuscitou, aleluia. Ele ressuscitou, ele está à direita do Pai e ele intercede por nós. Por isso que Jesus diz, eu sou o bom pastor. No verso 14 de João 10:14, ele diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então Jesus está dizendo aqui, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. E no verso 27 de João 10, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Olha que simplicidade é o evangelho. Então você não precisa fazer um monte de coisa. Tem gente perdendo tempo com cerimonial, com tantas besteiras por aí, porque fica ouvindo um monte de gente e fica com a cabeça confusa. Mas faça como eu fiz. Eu sigo apenas Jesus. Está aqui. Aqui está. Então marque aí na sua Bíblia, João capítulo 10. E leia para você ver aqui esse capítulo. Ele fala desse pastoreio, desse cuidado com as suas ovelhas. Jesus dizendo, eu sou o bom pastor. Então vem, caminhe com a gente, porque nessa mesa Jesus está presente, agindo e operando neste dia. Graças a Deus por essa abundância. Deus é um Deus de abundância, de bondade e de misericórdia. Ele não é um Deus de escassez. Se está faltando algo, dá uma olhadinha aí. Peça a Deus que Ele dá liberalmente para todos. Você tem falta de sabedoria? Falta de alegria? Falta de ânimo? O que falta? Deus não é um Deus de falta. Ele multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Deus, ele é especialista em pegar o pouco e transformar em muito. Ele é um Deus que transforma o caos em abundância. Transforma uma situação difícil em experiência. Ele transforma aquilo que você vive em experiência. Você entende isso? É verdade, pastor. Ano passado eu passei por uma batalha, uma luta, uma escassez, uma dificuldade, mas eu aprendi a economizar. Aprendi a transformar aquela escassez em abundância. Então você foi uma pessoa criativa. Você criou diante de uma impossibilidade. Você criou uma empresa, você abriu o seu próprio negócio. Então, aquele não que você ouviu, ou aquele desprezo, aquela desvalorização intelectual, porque você tem capacidade para fazer algo, você pegou aquele não e transformou em uma abundância. Então, a criatividade, o criativo, criar diante de um caos, você criar uma oportunidade. Então, se ele é o meu pastor, se a bondade está sobre ele e ele manifesta sobre nós, o que você vai fazer diante dessa dificuldade? Você vai crescer, você vai aprender, você vai ter experiência e a abundância vai começar aí na sua vida. Não é o que você está vivendo, é o que você vai fazer com o que você está vivendo. Se você ficar em volta dos pessimistas da vida e daqueles que vão ficar aplaudindo a sua derrota, você vai ficar se diminuindo a cada dia. Não. É o que eu vou fazer diante dessa dificuldade. Como eu vou negociar essa situação, essa dívida? Como eu vou fazer esse tratamento? E Deus vai te dando essa abundância de inteligência e capacidade, mas você tem que querer.
Então, se ele é o meu pastor e a bondade está sobre ele, a misericórdia está sobre ele, você tem que aprender a ser bom, compassivo, misericordioso, como Deus é. Então, ele tem que resplandecer em mim, resplandecer em você, resplandecer em nós a glória dele, a graça dele, a presença dele. Não é assim que os seus funcionários, os seus amigos, o seu patrão, ele fala para você que você tem algo diferente nessa pessoa. Manda chamar aquele Davi que está lá no pasto cuidando das ovelhas do pai. Manda chamar ele que ele vai tocar uma canção e vai ter libertação. Manda chamar aquela pessoa que ela vai fazer uma oração e o milagre vai acontecer. Manda chamar aquela tia, manda chamar aquela avó, manda chamar aquela pessoa. Alguém te chamou já? Olha, manda chamar o seu irmão. Manda chamar, não é verdade? É isso. E Deus vai te dando direções. Então Deus, ele te faz lembrar. O Espírito Santo vai te fazer lembrar algo impressionante. Eu estava conversando com uma amiga e ela estava passando um processo muito difícil e o filhinho dela disse assim: manda chamar aquele senhor que orou por mim quando eu era bebê, quando eu era pequenininho. E a senhora sempre falou dele. Manda chamar ele. E ela, num momento difícil e complicado com o seu esposo, ela mandou chamar. E aquele homem de Deus veio. E tudo se transformou. Então Deus pode usar até a boca de uma criança. Mãe, manda chamar. Deus é forte, Deus é tremendo, Deus é poderoso. Então quando você desce à casa do oleiro, ele fala com você. Ele te dá direção. Ele te dá orientação na sua fraqueza, na sua tristeza, no seu desânimo, no seu cansaço. Ele renova suas forças, mas você precisa ungir os seus ouvidos espirituais e estar atento à voz. Ungir os seus olhos para você ver como Deus vê. É isso que o pastor de ovelhas fazia. Ele ungia as ovelhas. E a unção das ovelhas para que os bichos, os insetos não chegassem ali perto daquelas ovelhas. Quando ele sentiu o cheiro ali da unção, aqueles insetos não entravam nos ouvidos das ovelhas, nos olhos, no nariz, naquele corpo daquela ovelha. Então você precisa estar protegido, revestido com esse óleo do Espírito, com essa graça, com esse sangue do Cordeiro, com essa presença grandiosa, e todo mal não tem poder. Praga nenhuma chegará na sua casa, porque Deus dá ordem aos seus anjos a seu respeito. E Ele te livra, te guarda, te protege, te unge, te separa, e a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão todos os dias da sua vida. E esse nosso pastor, se você observar João capítulo 10, ele fala muitas coisas aqui. Ele diz assim, verso 7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Mais um eu sou aqui. Então Jesus é a porta das ovelhas, ou seja, para salvar, para cuidar da ovelha, para curar a ovelha. A ovelha está se referindo a mim, a você, a seres humanos, certo? E ele diz assim, no verso 9, João 10, 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Daí ele diz no verso 10, que é muito famoso esse aqui, ó, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Então ele menciona o ladrão. Esse ladrão, ele está se referindo às forças do mal, né? Que nós chamamos de diabo, Satanás, né? As forças do mal, né? Então ele diz aqui, o ladrão não vem senão. O que um ladrão faz? Ele rouba, ele mata, ele destrói, né? Então ele está se referindo a esse ser do mal aqui, ele é isso. Ele não avisa. Uma pessoa que quer roubar alguém, ela não avisa, ela não manda recadinho, né? Ela pega por traição, né? Faz coisas erradas. Então esse ser espiritual é assim. Só que Jesus diz no mesmo verso, João 10, 10, que ele veio, ele diz, eu vim, se referindo a Cristo, a Jesus, ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então escreva aí,
abundância. O nosso Deus é o Deus da abundância. Ou seja, Jesus disse que ele veio para dar a vida, não simplesmente a existência comum, mas ele diz a vida completa, com abundância e prosperidade. 3 João, verso 2. Olha que lindo, 3 João, quase no finalzinho da Bíblia, né? Terceira Epístola Universal do Apóstolo São João. 3 João 2, verso 2. Diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Aqui se refere o quê? Que ele quer que você tenha saúde espiritual, saúde física, saúde nas emoções e a sua saúde material, que são os seus compromissos, suas finanças. Então Deus quer a bênção completa para você. Em contrapartida, o inimigo aqui, né, ele vem o quê? Para roubar, matar e destruir. Então a gente vê que aqui está bem claro, está bem fácil de você entender a separação das coisas. Por quê? De um lado está Deus com bondade, com vida e vida com abundância de tudo o que é necessário para a sua vida. E do outro lado está o inimigo de nossa alma, que vem para nos roubar as bênçãos de Deus, para oprimir nosso corpo através de moléstias, acidentes e destruir tudo o que amamos e temos afeição. Então, meu amado e minha amada ouvinte, seu primeiro passo em direção a essa experiência maravilhosa é seguir os princípios da palavra de Deus. Deus já deixou para nós a Bíblia, que é a palavra de Deus. Já está tudo pronto, escrito. É só você ler, meditar e colocar em prática. Para a sua vida espiritual, você não precisa seguir um líder religioso. Você tem que seguir a Jesus Cristo. Você tem que seguir a palavra de Deus. E daí você vai ter comunhão com outras pessoas que também seguem o mesmo Jesus de Nazaré. Porque Deus, ele está dentro de você. Ele vem para desfazer as obras do mal. Então, antes você seguia um caminho mau, seguia um caminho errado. Agora você segue a Cristo, a vida e não a morte, a bênção e não a maldição. Deuteronômio 28, você já sabe. Então, você segue a bênção e não a maldição. Então, você é bendito ao entrar e bendito ao sair. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é diferente de uma pessoa cheia das obras das trevas. Então, o mundo espiritual, ele é real. Ou você está cheio de Deus, ou você está cheio das trevas. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não mora aí de parede e meio, metade. Uma hora eu sou de Deus, uma hora eu não sou de Deus. Uma hora eu sirvo a Deus, uma hora eu não sirvo a Deus. Uma hora eu falo a verdade, outra hora eu falo a mentira. Uma hora eu gosto, outra hora eu não gosto. Não, ou você é cheio ou você é vazio. Ou você transborda bênção, ou você transborda maldição. Então você precisa ser cheio da graça, da glória, da presença, da unção, transformado pelo grande eu sou. Então Deus, ele é o bom pastor, o médico dos médicos, o advogado dos advogados, o Deus das causas impossíveis, o todo-poderoso, o maravilhoso, o Deus forte, o conselheiro. Ele é tudo isso e muito mais. Então esse eu sou está aqui agora, presente, para desfazer as obras do mal, esse pensamento de miséria, esse pensamento de escassez, esse pensamento de esterilidade, não tem, não consigo, não vou, nada acontece na minha vida. Então isso também são palavras. A boca fala que o coração está cheio, um coração alegre formoseia o rosto. Então, se você está cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de ira, cheio de briga, você não vai servir a um Deus livre. Você está preso em uma situação e aquela situação te amarra, te prende, não deixa você caminhar, não deixa você decidir, não deixa você ser você. Você é dirigido por algo da escuridão, das trevas. E Deus é luz. Onde ele chega, o milagre acontece.
Então você tem que sair das trevas, da escuridão e vir para a luz. Na luz você enxerga tudo. Na luz você vê tudo. Nas trevas não, fica tudo escondido. A mentira fica escondida, ela vem à tona quando tem luz. Como está a sua vida nesta manhã? Vem para a luz. Vem resplandecer como Cristo, as grandezas dele. O seu rosto vai brilhar, a saúde vai chegar, a alegria vai chegar. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos até a presença do Senhor. Na presença do Senhor, na mesa do Senhor, quando o pastor, o nosso Jesus mestre, está presente, não tem falta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará coisas grandes, não faltará coisas pequenas, não faltará. Não faltará. E você vai conseguir gerenciar com pouco. E com o pouco vem a multiplicação. Você começa a agradecer pelo pouco e vem a multiplicação. Você não diz está faltando. Você diz Deus proverá. Você não diz eu não aguento mais. Você diz o Senhor me fortalece. Você muda as suas palavras. Você verbaliza e você assume a aliança que você tem com Cristo. Não tenha medo de assumir na sua empresa quem você é. Eu sou filha de um Deus vivo, todo-poderoso está aqui. Não faça alianças com as coisas erradas, que te puxam para baixo, para a miséria, para a doença, para a tristeza, para o desgosto. Não se renda ao mal, não se prenda, não faça alianças. Não faça alianças, não, é só um pouquinho, é só uma mentirinha, não existe mentirinha, não existe um pouquinho. É um pouco que vai te puxando cada dia mais para o buraco, cada dia mais, porque o inimigo, o mal, o adversário, ele concorre, ele compete, ele quer ser maior que Deus, então ele não tem pressa de estragar a sua vida. E o mundo jaz o maligno. Quem já está cheio do mal, o inimigo não está preocupado com eles, é com aquele que está cheio de Deus, porque aquele que está cheio de Deus ainda não é dele, então ele vai fazer de tudo para tirar sua alegria, sua paz, sua vontade de viver. E ele vem com tudo. Então, nesta manhã do Salmo 23, que o Senhor está aqui, ele tem uma mesa preparada para você, na presença dos seus adversários. O seu adversário não são pessoas. Não são pessoas. A nossa luta não é contra as pessoas. É contra o mal que usa pessoas frágeis, fracas, cansadas, oprimidas, para entristecer você. Então você tem que ter esse discernimento, essa revelação que ele usa pessoas e situações para tirar sua alegria, para tirar sua paz, para tirar seu ânimo. Então você tem que falar, sai em nome de Jesus, não a pessoa, mas o mal que está naquela pessoa. Amém. Concluindo essa reflexão, para edificar a sua fé, fortalecer a sua vida, quando a gente observa tanto o Salmo 23 quanto agora João 10, que fala do bom pastor, aqui ele está usando o quê? Uma chamada metáfora. Essa metáfora aqui do bom pastor, por quê? Porque Jesus, ele se identifica com o líder que conhece. Ele se identifica, né? Ele ama, ele se preocupa com as suas ovelhas, ou seja, com o seu povo. Então Jesus não abandona os seus. Jesus não abandona as suas ovelhas. Por isso que ele diz em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então o convite de Jesus é para todos. Aí vem todos e o pastor Jesus vai curando um por um. Ele vai nos lapidando, ele vai nos moldando, ele nos molda, né? Através da sua palavra, através da oração, através, às vezes até de certas dificuldades que passamos às vezes, mas ele vai nos moldando para o melhor e ele vai suprir as nossas necessidades a cada dia. Então essa parábola aqui do bom pastor, né? Aqui revela que Jesus está o quê? Jesus está disposto
né, a dar por aqueles que o seguem, o seu caminho. Ele está demonstrando aqui por mim e por você o seu amor, o seu cuidado. Então eu quero chamar muito a atenção de pessoas que porventura você se frustrou com pessoas, você se frustrou com alguma coisa e essa sua frustração te afastou de Jesus. Eu quero te informar que pessoas nos frustram, como a gente também, como ser humano, podemos frustrar a gente também, nós somos humanos igual você, mas eu quero informar a todos que Jesus jamais vai te frustrar, Ele sabe o que faz. Jesus tem o remédio certo para mim, Jesus tem o remedinho certo, Jesus tem o óleo certo para cada ovelha, para cada pessoa, é o carinho de Deus, é o amor de Deus para conosco. Então, o convite de Jesus aqui, vem para Jesus, caminhe com Jesus. Então isso tudo tem a ver com a importância da nossa fé e da nossa confiança em Deus. É aquilo que eu venho falando sempre, né? E mais essa semana. Não tem como pregar o evangelho se não falar a palavra fé, a palavra confiança. Ou você tem fé e tem confiança no pastor Jesus ou não tem. Não tem meio termo. Ou tem ou não tem. Ou vai ou não vai. Ou anda ou não anda. Jesus não quer você, né, em cima do muro, o muro da indecisão. Será que eu sigo a Cristo ou será que eu não sigo? Será que eu sigo ou será que eu não sigo? Quando eu decidi por Jesus, no meu caso, a minha experiência pessoal, cada pessoa tem as suas experiências pessoais com Deus. Quando eu já nos meus 14 anos, eu lembro que eu ganhei uma Bíblia da minha mãe. Eu já era de família cristã, mas eu tinha que também se entregar a Cristo. Então um alerta aqui para você que tem filho, filha, tem jovens em casa, ele pode ser filho de cristão, mas ele tem que nascer de novo. Não é porque ele nasceu num lar cristão que está garantido, ele tem que nascer de novo, ele tem que crer em Jesus, não é? Ele tem que reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador, seu Senhor, seu pastor. É assim, a salvação é individual. E quando uma pessoa inocente, não é? Uma criança que ainda está no seu nível de inocência, quando ela passa a entender o que é certo e errado, ela vai ter que decidir quem ela quer seguir. Evidentemente, um pai, uma mãe, uma família que tem princípios cristãos e pratica os princípios, claro que tem grande chance de influenciar esta pessoa, obviamente. Então isso claro que é importante. Me lembro muito bem, meu querido vovô Jorge, o vô Jorge, pai da minha mãe, e o vô José Pereira, pai do meu pai, ambos serviam a Deus e ambos oravam, ou ambos faziam oração. Antigamente era comum, antes dele ir para o sítio, para a roça, para as suas atividades, eles pulavam cedo, meio de madrugada, e enquanto a avó fazia o cafezinho, o vô orava para todo mundo. Ele fazia ali um texto da Bíblia, e os filhos iam acordando aos poucos lá, ele já começava a orar, e eu lembro algumas vezes que ele mencionava também o meu nome, porque por um tempo a gente morou com os avós, então ele orava. Então, claro que isso ajuda e muito. Então isso é um alerta para você que é pai e mãe, para não esquecer de orar pelos seus filhos, sejam ele bebezinho, seja criança, seja adolescente, seja jovem ou seja até já bem adulto, né? Continue orando e os amando e os abençoando em nome de Jesus. Graças a Deus. E quem confia em Deus é uma pessoa íntegra, é uma pessoa madura, uma pessoa que tem fé nele, independente da circunstância. Isso é o que a gente mais fala aqui todos os dias. Você não pode depender das circunstâncias. Se está frio, se está calor, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se vai sozinho, se vai acompanhado, se tem carro, se não tem carro, se tem saúde, se não tem saúde. Independente das circunstâncias, a sua fé ela vai sendo aumentada. Independente. Então você cresce não com os problemas, você cresce em Deus e você se fortalece para resolver os seus problemas. Quanto maior a luta, maior a vitória. Os problemas, eles nos promovem. Os problemas vêm para serem resolvidos e um vai dando alívio ao outro. Um vai revezando com o outro. Ó, eu consegui te levar, agora o meu irmão te leva. Ó, eu fui lá no hospital fazer aquela consulta. Agora o tio que leva. Vai revezando com o outro. Por que você está sobrecarregado? Porque você quer fazer tudo sozinho. Então não funciona. Leia o Salmo 125. Leia o Salmo 125. Você vai entendendo as confianças.
você vai entendendo o renovo, você vai amadurecendo, você vai crescendo em Deus, você vai crescendo na palavra. E a Bíblia fala sobre o dia mau, o dia difícil, o dia complicado. Queridos, o dia mau, o dia difícil, o dia complicado, ele vem. Sabe quando aquele dia dá tudo certo e você fala, puxa vida, esse dia podia não acabar. Vou viver até a meia-noite desse dia, porque ele está muito bom. Mas tem o dia difícil, que você fala, eu vou até dormir cedo, porque eu quero que esse dia acabe logo. Não tem o dia mau e o dia difícil. Então é no dia difícil que você cresce, que você amadurece, que você tem experiência, que a sua fé, você coloca ela em prática. Não foi isso que a nossa ouvinte disse ontem no testemunho? O que ela disse? Foi um caos, um espírito de acidente, um espírito ruim que veio e parecia o dia mau na vida dos genros dela lá, da família dela, não foi? Que você ouviu no programa de ontem? Quem não ouviu, vai lá no canal do YouTube, você vai ouvindo o que a gente repete aqui a semana inteira. E ela disse, ela tinha certeza que os bens materiais, a caminhonete, o que aconteceu lá, passou. Mas a vida foi poupada. Então ela tinha certeza. Por que ela tinha certeza? Porque ela estava cheia de Deus. Cheia de Deus, a nossa ouvinte. Lá de Campinas, acho que é a Silvia. Ela estava cheia de Deus. Então quando você está cheio de Deus, você ora e fala, vai, lá tá tudo bem. Pode ir, mas não vai dar nada. Você pode até fazer esse exame, mas o médico vai falar, você não tem nada. Você não está doente. Isso aí é só um pensamento seu. Então, quem está cheio de Deus, tem certeza no Deus, que é o dono de todas as coisas, que vai ficar tudo bem. Amém, graças a Deus. Então você ouviu a palavra, se entregue a Cristo, você que caminha com Jesus, continue firme com Jesus, não desista da sua fé, leia as Escrituras diariamente, faça suas orações, continue nos acompanhando aqui, a gente quer sempre te ajudar, pastorear você, mentorear você à luz das Escrituras. E quem ouve a palavra de Deus, crê na palavra de Deus e coloca em prática os princípios da palavra de Deus, é uma pessoa bem-aventurada, porque Jesus, ele quer o melhor para você. Deus te abençoe. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, quero te agradecer por mais uma palavra profética, por mais um ensinamento e por esse momento tão sagrado, que é este horário das 8h30 às 10 da manhã, e para aqueles que ouvem a mensagem e a oração também no nosso canal no YouTube. Que a tua graça, favor e bondade alcance a todos. Apresentamos todos os pedidos que chegaram, Senhor, e cada pessoa que está orando conosco, que o teu amor envolva todos e vidas sejam curadas, libertas e transformadas pelo teu poder. E essas causas que dependem talvez de um juiz, depende de uma autoridade para assinar um documento, precisa de uma agência bancária, de alguma coisa, de algum documento, Pai. Dê luz a todos, dê direção e orientação e nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, ó Deus, nós cremos que esta manhã é a manhã do agir, do toque, do renovo, da resposta, da libertação, em nome de Jesus. Nós declaramos agora as portas se abram, os milagres aconteçam, sim, a bênção chegue nessa casa, nesse lar, nesta família, esse trabalhador, estes casais que clamam pelos seus filhos, pela sua família, lá no sítio, na chácara, na fazenda, no escritório, na mesa de negócios, lá no consultório, onde essa pessoa está fazendo uma consulta hoje, essa que foi hospitalizada, que precisa de um milagre, Pai. Jesus. Visita agora os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que fazem parte dos cuidados de pessoas que com tanto amor, com tanto zelo, com tanta dedicação, unge as suas mãos, lavam as suas mãos para tocar em vidas, tocar em pessoas. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor é aquele que deu a sabedoria, o Senhor é aquele que deu a graça para que essa pessoa tomasse decisões de entrar nesse mercado de trabalho, de abrir o seu próprio negócio, a sua própria empresa, de ser um homem e uma mulher que leva a presença de Deus, cuidando de vidas, de pessoas, de famílias. Por isso nós te pedimos nesta manhã, Pai, porque confiamos em Ti. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas estão firmes para sempre. Nós cremos que hoje o Senhor levantou colunas
Amém, Hoje o Jesus. Senhor levantou homens e mulheres que não têm do que se envergonhar, Sim, mas que Senhor. maneja bem essa palavra da verdade. O Senhor levanta agora colunas, trabalhadores, empreendedores, empresários, donas de casa, homens e mulheres, jovens e crianças, para não estar apegados nos seus próprios bens, mas para serem homens e mulheres que administram, Sim, Senhor. que governam, que possam gerenciar tudo que o Senhor tem colocado nas mãos delas, porque são mãos prósperas, mãos abençoadas, mãos ungidas que trabalham, que assinam papéis, assinam documentos, que vão e vêm, que estão no Brasil e fora do Brasil. Abençoa poderosamente em nome de Jesus. Todos digam amém, eu recebo, eu tomo posse em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.